Vamos lá? Pessoal, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês estão assistindo a aula. Essa é a nossa segunda aula de geografia. Sou o professor Rodrigo. Acredito que boa parte de vocês já assistiu a nossa primeira aula. Quem não assistiu a primeira aula, dá um pause e volta lá na nossa primeira aula, para que a gente tenha uma continuidade no aprendizado e possa compreender o que é que vai ter nessa segunda aula, tá bom? Meninos, eu queria relatar com felicidade o feedback que vocês me deram da nossa primeira aula. Fiquei muito feliz com a presença de alguns de vocês, alguns que eu já conheço, outros que eu vou conhecer, se Deus quiser, daqui a pouco. Tomara que a gente volte às nossas aulas presenciais, para que eu possa conhecer cada um de vocês, e aí com mais cuidado, para que a gente possa se ver daqui a pouco, se Deus quiser, tomara que seja possível, tá bom? Meninos, na aula de hoje a gente vai concluir a divisão internacional do trabalho, nova ordem mundial, e aí a gente vai começar a falar de população. Dá um pause aí, vai lá na descrição do vídeo, coloca teu nome na frequência, dá uma curtida na aula legal aí, comenta aí como foi a aula lá no final. Por favor, me dá o feedback. Eu preciso desse feedback para que a gente possa ir melhorando nas aulas, tá bom? Galera, na aula passada a gente estava falando sobre divisão internacional do trabalho, e aí eu disse para vocês que hoje a gente classifica os países ao redor do mundo em 3 grupos: os países desenvolvidos, os países emergentes e os países subdesenvolvidos. O primeiro grupo, os países desenvolvidos, são aqueles países industrializados e ricos: Estados Unidos, Alemanha, Japão. O segundo grupo, os países subdesenvolvidos, são aqueles países não industrializados e pobres: o Haiti, Angola, Nigéria, a Bolívia, a Venezuela, que está muito próxima aqui da gente, infelizmente passa por uma crise de desabastecimento que a gente vai falar lá no futuro. E também temos um terceiro grupo de países, que são os países emergentes, onde o Brasil está. São aqueles países pobres, porém industrializados, são os países semiperiféricos, são os países que estão em desenvolvimento. E prevê-se que, em um futuro não tão distante, esses países também cheguem ao desenvolvimento. Pessoal, na aula passada eu disse para vocês que as indústrias de alta tecnologia, elas estão concentradas nos países desenvolvidos. E aí, se eu não falei, eu falo agora. O que acontece? Rodrigo, quer dizer que a indústria norte-americana é a mesma indústria que existe aqui no Brasil? Não, não é. Pessoal, a indústria dos países desenvolvidos é uma indústria que se destaca pela alta tecnologia, enquanto que a indústria dos países emergentes, ela, em regra, possui média e baixa tecnologia. Basta a gente fazer comparações. Por exemplo, vocês imaginem que a Apple, uma grande multinacional do setor de tecnologia, imagina um celular da Apple, um iPhone custa 7, 8 mil reais, é um telefone que apresenta uma altíssima tecnologia. Enquanto isso, nos países emergentes também se produz telefone, só que é um telefone de uma tecnologia um pouco menor. Pega o Brasil, por exemplo. O Brasil tem uma fábrica, a Positivo, é uma empresa brasileira que, a partir de baixa e média tecnologia, também produz telefones. Só que é uma tecnologia bem inferior à tecnologia do iPhone, por exemplo. A China tem uma grande empresa de celulares que também produz telefones, e essa empresa, a empresa tecnológica, entretanto, não tem a alta tecnologia que a Apple tem também. Então, que fique claro que os países desenvolvidos são industrializados com alta tecnologia. Essa alta tecnologia é mais cara, essa alta tecnologia traz maiores lucros. Já os países emergentes, não. Esses se destacam pela produção de média e baixa tecnologia. Tranquilo? Acontece que, nos últimos anos, pessoal, as indústrias, as empresas, têm saído dos países desenvolvidos e se instalado em países periféricos, em países subdesenvolvidos e em países emergentes também. Rodrigo, por quê? Em busca do aumento do lucro. E aí eu sempre conto uma historinha. Eu lembro que quando eu estava lá na faculdade, ali por volta de 2008, eu comecei o curso de Direito, eu consegui o meu primeiro cartão de crédito. Cara, eu achava que quando eu chegasse na faculdade, eu precisava de um cartão de crédito. E a primeira coisa que eu fiz, completei 18 anos, fui no banco e pedi um cartão de crédito. Eu lembro como se fosse hoje, o limite do cartão de crédito era R$200.
Cara, quando o cartão de crédito chegou em casa, naquele tempo a internet era terra de ninguém, cara. Hoje a internet é ótima, você faz compras, eu compro quase tudo pela internet, desde roupa, eletroeletrônicos, mas naquele tempo a gente tinha medo de fazer compras pela internet, porque a gente tinha medo de tomar prejuízos, de tomar calotes. E aí, quando o cartão de crédito chegou, eu disse, pô, vou fazer uma compra pela internet. E aí eu fui em um site de roupas, de calçados, e aí eu lembro como fosse hoje, eu comprei um tênis da marca Nike e comprei uma camisa de um time de futebol da Itália, a Lazio, uma camisa da marca Puma. E eu lembro que os meninos lá do prédio, né, ficaram brincando. Ah, Rodrigo, você não vai receber. Você não vai receber. Eu lembro que um deles tinha comprado um tênis e veio, pessoal, juro a vocês, um tijolo dentro de uma caixa, né? Foi o que ele recebeu. E aí os meninos ficavam brincando, ah, vai receber um tijolo, vai receber algo sem valor no lugar das mercadorias. No dia que chegou, cara, eu abri super ansioso. Quando eu abri, tá lá o tênis, tá lá a camisa. Aí eu lembro que um dos colegas olhou para mim e disse assim, velho, é pirata. É pirata, né? Mandaram algo pirata para ti. E aí a primeira coisa que eu fui ver, quando a gente é jovem, a gente tem isso, né? Hoje não tava nem aí para isso mais. Mas quando eu era jovem eu tinha isso. A primeira coisa que eu fui ver era onde foi fabricado. Pega aí a roupa de vocês aí, o tênis de vocês, vai ter assim, fabricado em, ou então vai ter assim, made in. E aí quando eu peguei a camisa, tinha assim, made in Paraguai. Uma camisa da Puma. Eu, porra, velho, camisa falsificada, né? Uma camisa pirata. E aí, quando eu peguei o tênis, tinha lá, Made in China, um tênis da Nike, Made in China. Eu, poxa, velho, comprei uma camisa, comprei um tênis falsificados. E aí eu peguei e joguei aquilo no guarda-roupa, fiquei tão desgostoso que eu não usei. 6 meses depois, eu comecei o curso de Geografia. E aí, na primeira aula na faculdade, foi essa aula que eu estou dando para vocês, de Divisão Internacional do Trabalho. O professor, ele dando a aula, e aí, ao final, ele disse assim, ó, atualmente, as empresas, em busca de maiores lucros, buscando subsídios governamentais, buscando menores impostos, buscando uma mão de obra mais barata, essas empresas têm saído dos países desenvolvidos e se instalado nos países emergentes e subdesenvolvidos. Pega a Nike, por exemplo, isso o professor dizendo, lá em 2008. Pega a Nike, por exemplo. A Nike é uma empresa norte-americana que produz material esportivo. E a Nike saiu dos Estados Unidos e a maior empresa, a maior indústria da Nike hoje fica localizada lá na China. Eles produzem boa parte dos seus equipamentos, boa parte do que eles vendem lá na China. Por quê? Porque lá na China a mão de obra é mais barata, enquanto nos Estados Unidos eles precisam pagar 3, 4, 5 mil dólares para um empregado, lá na China eles pagam 80 para o cara trabalhar o dobro do que trabalharia lá nos Estados Unidos. Então sai muito mais barato para a empresa manter uma fábrica lá na China que não respeita direitos trabalhistas, entende? E aí eu, porra, velho, então quer dizer que o meu tênis não é pirata. Então eu vou usar o tênis. E aí eu lembro que eu disse, professor, e tem mais empresas assim? Ele disse, várias. Aí eu perguntei, e a Puma? Ele disse, tem uma fábrica aqui do lado da gente, no Paraguai. A Puma entendeu que produzindo no Paraguai reduzia os custos de produção e aumentaria assim também seus lucros, pessoal. Com isso, cara, dia seguinte, imagina quem foi para a faculdade com a camisa nova e com um tênis novo, desfilando na faculdade com um tênis da Nike e uma camisa da Puma, eu, né? Tinha comprado há 6 meses atrás, achava que era falso e era original. Na verdade, o que acontece é que essas empresas descentralizaram a sua produção para países emergentes e para países subdesenvolvidos. Rodrigo, por quê? Em busca de melhores condições de emprego. Desculpa, em busca de maiores lucros. Tranquilo? Beleza. Pessoal, para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar em call center, né? Aquela galera que fica ligando para a gente insistindo para vender alguma coisa, para que a gente pegue um cartão de crédito, para que a gente mude de operadora de telefone. Eu não aguento mais call center. Eu fico anotando os números dele, não atender, não atender, não atender. Deve ter uns 1000 aqui no meu telefone. Boa parte dos call centers do mundo hoje estão localizados lá na Índia, porque a mão de obra lá é muito grande, muita gente desempregada, o valor do salário é muito pequeno, entende? Então, hoje compensa para as grandes empresas saírem dos polos dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, e se instalarem em países pobres, e se instalarem em países emergentes e países subdesenvolvidos. Tranquilo? Beleza. Só que o seguinte, ó, isso também gera consequências ruins. Isso traz lucro para essas empresas, mas
Por exemplo, isso gera como consequência, primeiro, pessoal, a terceirização. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. O que é que significa a terceirização? Cara, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu lembro que quando eu estava lá na escola, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, estou velho já, mas quando eu estava há 15 anos atrás lá na escola, eu lembro que quando alguém chegava com um tênis, uma camisa com uma marca diferente, a gente dizia que era, fulano tá com tênis de marca. Porque não tinha, velho. Quase ninguém usava Nike, quase ninguém usava Adidas. Eu falo isso, eu falo essas marcas, porque são as que eu mais conheço. São marcas de material esportivo. E aí, meu amigo Jorge, que está assistindo essa aula agora, eu lembro que ninguém usava Nike, ninguém usava Adidas. Quando chegava alguém na escola com tênis Nike, a escola parava, né? Fulano tá com tênis de marca, né? Fulano tá com tênis de marca. O que acontece? Galera, houve uma terceirização da produção. Rodrigo, como assim uma terceirização da produção? Lá no passado, a Nike produzia todos os seus tênis em fábricas da Nike. Produzia todas as suas camisas em fábricas da Nike. Rodrigo, não é assim hoje, não. Sabe o que a Nike faz? Boa parte da sua produção, a empresa terceiriza para outras empresas. Como assim? Imagina que eu sou dono de uma grande empresa de material esportivo. E aí eu quero produzir 1000 camisas. Cara, eu tenho minha fábrica. Só que na minha fábrica eu tenho que pagar salário para os meus funcionários. O que eu faço? Eu procuro uma empresa menor, pago aquela empresa menor para produzir essas 1000 camisas e colocar o meu logo, como se fosse eu que tivesse produzido. E aí sabe o que eles fazem muito? Eles se utilizam de mão de obra familiar. Por exemplo, lá nos países da Ásia, eles têm muitas empresas familiares, empresas de fundo de quintal. Eu até indico um documentário no YouTube, ao final dessa aula procurem um documentário chamado Blue Jeans. É um documentário que trata dessa mão de obra lá na China, dessa exploração de mão de obra lá na China. Mas o que as empresas fazem? Voltando para a terceirização. A Nike, ela vai até uma determinada família na China, que tem uma fábrica de quintal, aí diz assim, a gente vai mandar material para que vocês produzam 1000 camisas. Vocês vão produzir 1000 camisas, coloca o símbolo da gente e manda para a gente. A gente vai pagar $1 por camisa produzida. E aí a galera produz as 1000 camisas, manda para a Nike vende como se a própria Nike tivesse produzido essas camisas. Pessoal, isso não é só a Nike, todo mundo faz isso hoje. Todas as grandes multinacionais fazem isso hoje. Tranquilo? Então, tem-se uma produção terceirizada. Essa produção terceirizada, ela ocasiona uma série de consequências. A primeira, vem cá, vocês já compraram um tênis alguma vez de um número e logo em seguida vocês compraram outro tênis da mesma marca, o mesmo número, e ele ficou folgado ou apertado? Isso acontece porque a gente não tem uma padronização de produção mais. Quando todos aqueles tênis eram produzidos na mesma fábrica, existia uma padronização nessa produção. Agora, levando em consideração que cada tênis vai ser produzido em uma fábrica diferente por conta dessa terceirização, cara, não tem mais padronização. A gente compra um tênis de 39 e cabe, compra um 39 um mês depois não cabe mais no nosso pé, por falta de padronização na produção. Isso também ocasionou uma queda na qualidade dos produtos, porque a Nike, quando ela mesma, estou usando o exemplo da Nike, mas quando ela mesma produzia os seus produtos, eram produtos de alta qualidade. A partir do momento que a Nike terceiriza para que uma fábrica pequena produza aquilo, o que acontece? Há uma redução na qualidade dos produtos, porque a fábrica está recebendo muito pouco para produzir aquilo, entende? Então há uma redução na qualidade dos produtos. Terceiro, pessoal, há um aumento na pirataria, e era onde eu queria chegar. Hoje, se olha na rua, está todo mundo usando um tênis da Nike. Rodrigo, houve uma melhoria na qualidade de vida. Concordo, mas houve também um aumento na pirataria. Se a gente for em qualquer site da China, se a gente for em qualquer site lá da Ásia, você vai encontrar tênis dessas marcas, camisas dessas marcas, que são, entre aspas, piratas. Por que eu digo entre aspas? Porque o que acontece na maioria das vezes? A empresa contrata uma terceirizada para produzir, uma família para produzir 1000 camisas. Só que sobra material. O que a família faz? Produz mais 50. Entrega as 1000 que eram contratadas e aquelas 50 vende como se fossem piratas. Entende? Beleza? Galera, e aí, como última consequência dessa terceirização,
como última consequência dessa descentralização industrial que aconteceu nos últimos anos, a gente tem a escravidão moderna. Cara, vez ou outra passa no jornal que um brasileiro comprou, por exemplo, a última vez que eu vi, um brasileiro comprou um telefone em um site chinês. O telefone chegou, quando chegou, chegou com um manchado de sangue, um pedido de socorro, help, um manchado de sangue. Cara, algum trabalhador em alguma fábrica da China, lá eles trabalham 16, 18, 20 horas por dia para receber pouquinho, entende? Então, algum trabalhador em uma dessas fábricas da China terceirizadas está pedindo socorro. Então, tem-se também o fenômeno da escravidão moderna, em decorrência dessa descentralização e dessa terceirização. Tranquilo? Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês sobre divisão internacional do trabalho. Deixa eu só falar da nova ordem mundial rapidinho com vocês, e aí a gente começa a falar de população, que é o tema da aula de hoje. Galera, seguinte, ó, quando a gente fala de nova ordem mundial, eu queria que vocês entendessem que existe uma linha do tempo no século XX que é bem interessante. Até o período entre guerras, até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu vou colocar aqui, ó, até as guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial, cara, um país detinha a hegemonia do mundo. Um país era o principal polo econômico, o principal polo industrial e cultural do planeta. Que país era esse? Pessoal, o Reino Unido. A Inglaterra é quem dominava o mundo. Só que vem as guerras aconteceram na Europa, a Europa foi devastada, inclusive o Reino Unido. E no pós-guerra, surgiram duas grandes potências no lugar do Reino Unido. Porque até as guerras, a gente dizia que o mundo era unipolar. Rodrigo, o que é isso? Existia um único polo de influência no mundo. Econômico, maior país econômico, maior país com poderio industrial, cultural, era o Reino Unido. Só que aí vem o período entre guerras e, repito, o Reino Unido quebra. E aí o mundo deixou de ser unipolar. E surgem dois países para disputar essa hegemonia do mundo. De um lado, os Estados Unidos, e do outro lado, pessoal, a União Soviética. Os Estados Unidos eram os líderes do bloco capitalista e a União Soviética eram líderes do bloco socialista. E a galera disputou essa hegemonia no mundo até a década de 90. A gente diz que até a década de 1990, o mundo era bipolar. Rodrigo, por que bipolar? Porque eu tinha dois polos de influência, pessoal. Eu tinha de um lado os Estados Unidos, que influenciava todos os países capitalistas, e eu tinha de outro lado a União Soviética, que influenciava todos os países socialistas. Esse período foi o período da Guerra Fria. Galera, só que na década de 90 a União Soviética quebra e o mundo deixa de ser bipolar. Olha para cá, qual é a lógica? E aí é o cuidado que vocês vão tomar na prova de vocês. Se o mundo era bipolar, um desses polos quebra, deixa de existir, a lógica é que o mundo volte a ser unipolar. Só que não foi isso que aconteceu. A partir da década de 90, surgiu o fenômeno da multipolaridade mundial. O mundo passou a ser multipolar. Porque a gente não tem mais só um, a gente não tem mais só dois polos de influência, a gente tem vários. A União Europeia influencia toda a Europa, os Estados Unidos influenciam toda a América, o Mercosul influencia toda a América do Sul, o BRICS, grupo do qual o Brasil faz parte, influencia todos os países emergentes, o G7 mais Rússia influencia todos os países industrializados do mundo. Pessoal, a ONU tem uma influência mundial, a gente passou a ter vários polos de influência ao redor do mundo. Tranquilo? Beleza? Então, hoje, quando a gente fala em nova ordem mundial, a gente diz que o mundo é multipolar. Tranquilo? Fecha isso. Cara, eu pensei que a gente ia fechar isso em 5 minutinhos, mas aí a gente teve que falar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham compreendido.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no WhatsApp, me chama lá no Instagram. Eu achei massa, velho. Alguns de vocês já assistiram a aula, já me marcaram. Eu queria muito conhecer cada um de vocês. Eu ainda não sei quantos alunos são. Vou até ver com o meu amigo Matusalém. Queria mais uma vez parabenizar o Matusalém pela iniciativa, cara. Tá sensacional. Eu até parei para ver algumas aulas de alguns colegas professores. Vocês já tiveram aula do Rubens, né? O Rubens é sensacional, é ímpar. Mas eu vou até parabenizar o Matusalém pelas aulas, a forma como o cursinho está andando. Eu fiquei muito feliz mesmo com o comentário de vocês em algumas aulas, e alguns de vocês até já me marcaram, cara. Muito obrigado pelo feedback que vocês deram. Eu quero o feedback dessa aula também. Quem não marcou, faz um print aí na tela, vai lá no Instagram e me marca, velho. Me segue que eu vou seguir de volta, a gente vai bater um papo legal, eu vou conhecer cada um de vocês melhor, prometo. Tá bom? Meninos, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho de população. Eu sei que meu tempo está estourando, mas eu preciso começar a falar de população com vocês aqui rapidinho. Beleza? Volta aqui para mim, volta com a imagem toda em mim. Seguinte, ó. Quando a gente fala em população, é interessante que vocês entendam que a geografia ela estuda várias coisas. Entre elas, tem uma área chamada de demografia. Demo significa povo, grafia significa estudo, estudo do povo. A demografia estuda a população. E aí é interessante que vocês entendam que a população é um todo dinâmico, ela vai alterando. Aumenta, diminui a população, entende? E não é de hoje que a gente estuda a população. Por exemplo, lá atrás, os hebreus já estudavam a população. A Bíblia tem uma passagem em Gênesis que diz assim: sejam férteis e se multipliquem, tratando da população, dizendo, ó, sejam férteis, multipliquem a população do mundo. O pessoal da Grécia e da Roma Antiga também já estudavam população. Aristóteles, por exemplo, ele discutia a adequação do tamanho de um território para a população. O Aristóteles, ele pensava, porra, cabem quantas pessoas aqui em um território grego, entende? Os romanos, por exemplo, eles acreditavam que quanto maior o tamanho da população, mais respeitados eles seriam. Durante o período da Idade Média, vocês vão estudar com Rubens aí em História, foi estimulado esse crescimento populacional também. Rodrigo, por quê? Porque população significava trabalho para os senhores feudais, entende? Entretanto, pessoal, a população somente passou a ser estudada de verdade a partir do século XVIII. Por quê? No século XVIII houve um crescimento populacional muito acelerado. E aí esse crescimento populacional muito acelerado causou medo em todo mundo. E aí surge um cara chamado Thomas Robert Malthus e ele cria a primeira teoria demográfica, a primeira teoria sobre população. O que é que o Thomas Malthus dizia? O Thomas Malthus ele escreveu um livro chamado Um Ensaio sobre o Princípio da População, e o Thomas Malthus ele dizia que a população estava crescendo muito rápido. Deixa eu explicar a vocês. A população do planeta ela era X, em 10 anos ela virou 2x. Por exemplo, o planeta tinha 1 bilhão de habitantes, passou a ter 2 bilhões. Dobrou, pessoal, em 10 anos. E isso assustou todo mundo, velho. Todo mundo ficou assustado. Daqui a pouco vocês vão entender por qual motivo a população dobrou, por qual motivo a população cresceu tanto. Mas o que acontece? O Thomas Malthus, olhando essa situação de crescimento da população, ele ficou preocupado, todo mundo ficou preocupado. E aí o Thomas Malthus escreveu um livro chamado Um Ensaio sobre o Princípio da População. O que é que o Thomas Malthus diz nesse livro, Um Ensaio sobre o Princípio da População? Nesse livro, o Thomas Malthus vem dizer assim, ó, galera, tem que se preocupar com esse aumento da população. A gente não pode aumentar a população desse tanto. E é interessante entender que o Thomas Malthus ele era padre da igreja anglicana. Ele era padre da igreja anglicana, tá bom? Ele era pastor, ele era clérigo da igreja. E aí o Thomas Malthus ele dizia assim, ó, tem que tomar cuidado porque a população, o crescimento populacional está crescendo em progressão geométrica. Está se multiplicando. 1, 2, 4, 8, 16, 32. A cada 10 anos a população se multiplica. Daqui a pouco não vai ter alimento para todo mundo. Porque a produção de alimentos, ela não se multiplica. Enquanto a
população cresce em progressão geométrica, que vocês vão estudar com o meu grande amigo José Barros, professor de matemática, a produção de alimentos somente cresce em progressão aritmética. A população cresce em PG, a produção de alimentos cresce em PA. Com isso, de acordo com Malthus, a população cresce muito mais rápido do que a produção de alimentos. Em um futuro próximo, faltaria alimentos para as pessoas. E todo mundo, na verdade, muita gente ia morrer de fome. Enquanto a gente tivesse, suponhamos, 2 bilhões de pessoas, a gente só ia ter alimento para 1 bilhão. Então, 1 bilhão de pessoas ia passar fome e ia morrer de fome. Pessoal, de acordo com Thomas Malthus, a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética. O resultado disso, em um futuro próximo, faltaria alimento e muita gente morreria de fome. Entende? E aí o Thomas Malthus dizia assim, ó, isso é alarmista, a gente tem que tomar cuidado. Eu estou alarmando vocês. Tem que diminuir o crescimento populacional. E aí o Thomas Malthus ele propunha um controle populacional, como? De duas formas. O Thomas Malthus, ele propõe um controle populacional de forma preventiva. Lembra que eu disse que o Thomas Malthus era padre? Sabe o que o Thomas Malthus dizia? Ele dizia assim, ó, meninas, não casem. Vocês deixem para casar depois dos 30 anos. Não casem agora, não. Naquele tempo o pessoal tinha uma mania de casar 14, 15 anos. E aí o Thomas Malthus dizia mais. Ele dizia assim, ó, só tenham relações sexuais após os 30, porque é pecado ter relação sexual antes de casar. Então, só deixa para ter relação sexual depois de casar. E só casem depois dos 30, para vocês não terem filhos. Vamos diminuir a população. E aí o Thomas Malthus ele também propunha um controle populacional de forma positiva. Como assim, Rodrigo? Com morte de pessoas. Thomas Malthus dizia assim, olha como é engraçado. Thomas Malthus dizia, galera, façam guerra, se matem aí nas guerras. Arruma uma guerra aí, para morrer muita gente, sabe? Porque morrendo muita gente na guerra, pelo menos não morre de fome lá na frente, né? Pelo menos não morre de fome. Vocês assistiram? Cara, eu esqueço os filmes, cara, da Marvel. Não é Liga da Justiça, cara. Qual é o nome do filme? O Thanos. Vocês lembram do Thanos? Lá tem o Homem de Ferro, que tem... Vocês lembram que o Thanos queria diminuir a população do universo? O Thanos dizia que o universo não tinha alimento, a natureza não aguentava todo mundo. Vocês lembram disso? Cara, o Thanos era Malthus, ó. Malthus dizia, tem que diminuir a população. Era isso que o Malthus dizia. Eu lembro que quando eu fui assistir esse filme, eu só lembrava do Malthus, eu só lembrava do Robert Malthus, entende? Do Thomas Robert Malthus, é o nome dele, beleza? É o Thanos. O Thanos queria reduzir a população do universo, né? O Thanos queria reduzir a população do universo porque a comida não dava para todo mundo. Era isso que o Thomas Malthus dizia. O Thomas Malthus dizia, ó, façam guerras aí, porque vocês fazendo guerras, muita gente vai morrer e evita o pessoal morrer de fome lá na frente. Tá bom? Galera, o que acontece? O Malthus estava certo? Pensa aí rapidinho. Não estava. O Malthus não estava certo. Hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo e temos alimentos para aproximadamente 15 bilhões de pessoas. Pessoal, estocado esse alimento. Rodrigo, por que o Malthus errou? O Malthus errou porque aconteceram alguns fatores que ele não previu. O Malthus errou porque aconteceram algumas circunstâncias sociais, culturais, econômicas que ele não tinha como prever. Rodrigo, por exemplo, duas principais. Primeiro, pessoal, aconteceu a Revolução Verde, com o aumento da produção de alimentos no mundo. O homem passou a produzir bem mais alimentos, a partir do momento que o homem passou a utilizar a tecnologia no campo. Só que, além disso, houve uma diminuição também no crescimento populacional, principalmente por conta de dois fatores. Meninas, primeiro, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Na época do Malthus, mulher não trabalhava. A mulher, ela ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido. Olha que absurdo, meninas. A mulher, ela era criada para obedecer o marido. Olha que absurdo. A mulher tinha que ficar em casa, tinha que ficar no fogão. E não é assim, a mulher tem que ficar onde ela quiser. Não é assim? A partir do momento que a mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher começou a se preocupar muito mais com sua carreira profissional, com seu trabalho, do que com os filhos, com a sua família. Entende? E aí, por exemplo, basta vocês compararem a família de vocês. A avó de vocês tem quantos filhos?
Pensa aí, eu tenho certeza que alguém pensou 10, Rodrigo, né? Minha avó teve 10 filhos. Eu fico pensando, galera, porque vez ou outra, minha avó, infelizmente, faleceu, só conheci uma de minhas avós, mas aí minha avó, pelo amor de Deus, vocês não façam um vídeo disso e não deixem meus tios ficarem sabendo, nem meu pai. Mas minha avó, nem minhas primas também. Mas minha avó, quando minhas primas se arrumavam para ir para as festas, né? A gente tinha 13, 14, 15 anos, todo mundo doido para ir para festa, né? Doido para namorar. Aí minha avó dizia assim, véi, esses meninos hoje estão tudo para frente, né? Minhas primas com 15 anos, 16 anos, esses meninos hoje estão tudo para frente, né? Como é que pode? Cara, eu ficava pensando, pô, vó, o primeiro filho da senhora foi com 14 anos, velho, né? O primeiro filho, a senhora teve 14 anos. Para frente era a senhora, né? Para frente era a senhora. A galera de hoje está de boa. A galera de hoje não é... Antigamente é que a galera era para frente. Vocês já perceberam? A mãe de vocês tinha quantos filhos? Diminuiu, não diminuiu? Lá em casa minha mãe teve 4. Vocês querem ter quantos filhos? É menos ainda, não é? Por quê? Porque as mulheres passaram a se preocupar com a sua inserção no mercado de trabalho, com os estudos, entende? E não mais só com a constituição de família como era lá na época de Malthus. Segundo, lá na época de Malthus, pessoal, não tinha como fazer, não tinha como métodos anticoncepcionais. E aí, com a criação dos métodos anticoncepcionais, as pessoas passaram agora a poder optar. Opa, vamos controlar. Não vamos ter filho agora. Vamos deixar para ter filho no futuro. Isso o Malthus também não preveu. E aí o que acontece? Essa previsão do Malthus, de que a população cresceria em PG e a produção de alimentos cresceria em PA, não foi concretizada. Essa teoria do Malthus se mostrou errada. Tranquilo? Beleza? Volta aqui. Galera, o tempo da gente está chegando ao fim. Na verdade, eu estourei muito tempo. Peço mil desculpas por ter estourado tempo, mas eu precisava iniciar a população com vocês. Tem mais 2 teorias que a gente vai falar, uma teoria chamada teoria neomalthusiana, são os novos seguidores de Malthus, a galera adaptou a teoria de Malthus para a realidade do século XX, e tem uma teoria chamada teoria reformista, que é a teoria mais difundida no mundo. E aí eu queria falar com vocês de uma 4ª teoria, que só vocês vão saber dessa teoria, ninguém mais conhece. A galera passa por cima dessa teoria nos cursinhos, e aí vocês vão conhecer essa teoria, prometo. Na próxima aula a gente se encontra para tratar de geografia mais uma vez. Desculpa se eu falei rápido, por favor me avisa aí. Rodrigo tá falando rápido demais, eu tenho esse defeito, velho. Eu tenho esse defeito. Por aulas eu termino falando um pouco mais rápido, mas me avisa aí. Rodrigo tá falando rápido demais, Rodrigo tá legal a aula. Deixa um comentário aí embaixo, tá bom? Tô parecendo um youtuber, né? Eu tô parecendo um youtuber. Curte aí, se inscreve no canal, deixa um comentário aí embaixo, tira um print da aula e me marca lá no Instagram. Me marca lá no Instagram para a gente interagir, para a gente conversar. Vai ser um prazer conhecer cada um de vocês. Eu estou à disposição de cada um de vocês. Queria deixar um forte abraço a vocês, à família de vocês. Próxima semana a gente volta a se encontrar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.